Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, queridos Então, ouvintes que estão nós não estamos conosco. ao vivo ainda. Ah, não? Não, nós Ok. não, nós estamos no meio da propaganda ainda. O Ah, pessoal do ok. Instagram está nos vendo, mas o Certo, pessoal da certo. rádio ainda não. Ah, ok. Então, Tudo é bem? uma alegria estar de Tranquilo? volta. Tudo bem, Fábio? Tudo Claro. jóia? Depois do feriado desse, né? Normalmente É. descansamos. Curitiba é feriado hoje também. Ah, é verdade. É. É padroeira, né? Isso. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Justamente. É o dia da É. Natividade de Nossa Senhora. Que legal. Isso mesmo. Aham, exatamente isso. Nossa, bastante feriado, hein? Que É quase uma muito semana feriado. parada. Muito feriado mesmo. Muito feriado. E como é que tá calor aí? Aqui tá frio. Tá calor? Caiu, tava Frio? bem quente, mas ontem à noite, ontem de tardezinha, caiu a temperatura. Vamos agora ao vivo com a doutora Lisiane Celete, diretamente de Curitiba, ela que estava nos falando aqui pelo Instagram, que está frio em Curitiba. Por incrível que pareça, a temperatura caiu. Né, Caiu. doutora? Eu estava dizendo, porque aqui em Santa Fé, aqui na região noroeste do estado, Santa Fé, Maringá, Paranavaí, muito calor, muito calor. Inclusive, no final de semana nós passamos aqui nessa região de praias de Rio, de Porto Rico, recorde de turistas, mais de 18 mil pessoas numa cidadezinha que tem 2.500 habitantes. Olha só, um movimento na estrada incrível, graças a Deus. Muito poucos relatos de acidentes, né? Acho que o pessoal está dirigindo e se comportando de uma forma um pouco mais responsável. Mas, doutora, vamos conversar, né, do que importa, que é a unidade daquele papo nosso de psicopatia. Nossa, deu pano para manga, e muita gente ficou um pouco assustada, doutora. O pessoal ficou um pouco assustado com as informações. Mas é importante saber disso, não é verdade? Com certeza, Fábio. Um bom dia a você, Fábio. Um bom dia, queridos ouvintes e as pessoas que estão conosco aqui no Instagram. É verdade, Fábio, sabe? Como eu disse, as estatísticas mostram que 3% dos homens são psicopatas, né? Tem esse perfil, 1% das mulheres, mas assim, nós temos que ver que 97% das pessoas são boas. 97, Exatamente. 96% das pessoas são boas. Então, é um mínimo. E aí que nós não podemos confundir. Às vezes as pessoas têm sofrimentos, têm dificuldades, mas elas não são perigosas, né? As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de expressar sentimentos. Parece que são frias, mas elas não são maldosas, assim, não é a mesma personalidade, não é o mesmo perfil. Nós precisamos deixar isso muito claro, né? Assim, para as pessoas, para nós não fazermos injustiça com ninguém e as pessoas não ficarem com medo de todas as Justamente. pessoas, né? Exato. Inclusive, uma pessoa próxima, ela me procurou logo depois do programa, perguntando se podia conversar comigo um instantezinho. Falei, vamos conversar. A pessoa estava bastante assustada, falou, preciso conversar com a doutora Lisiane, você me passa o contato dela, ou você me dá uma mão, porque eu acho que tal pessoa que convivo muito próximo é uma pessoa psicopata. Como eu conheço um pouco a pessoa, eu falei, não, você está muito enganada. Aí fomos conversando para ela entender que, né, mesmo que a pessoa tenha algum transtorno, que ela tenha algumas dificuldades, às vezes por algum trauma, não consegue lidar direito, principalmente com aquela pessoa que estava em questão, né? Mas é muito diferente, e isso nós precisamos deixar bem claro como é diferente. A pessoa psicopata, ela não tem sentimentos, ela não expressa rancor, ela não vai expressar alegria, assim, de uma forma natural, e ela está o tempo todo, como a doutora Lisiane nos explicou, fazendo estratégias, pensando uma forma de manipular as pessoas. Então, é sempre assim, é diferente. Se uma pessoa tem tristeza,
tem alguma dificuldade de lidar com rancor, já fica claro que não é. Psicopata é o normal, né, doutora? Nós todos somos assim. Temos, de vez em quando, alguma mágoa, alguma coisa que não ficou bem resolvida, mas é diferente demais de quem é psicopata, né, doutora? Com certeza, essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. Nós temos raiva, as pessoas nos provocam, às vezes, raiva, decepção, frustração. É normal isso. O importante é o diálogo, o importante é dizer, olha, eu fiquei chateado com você, você fez isso. A pessoa vai dizer, nossa, me perdoe, me desculpa. Veja, o psicopata, é uma história inteira de frieza, de... não tem remorso, jamais pede perdão, jamais reconhece um erro. Se reconhecer no meio de vários não reconhecimentos, um reconhece. Então, se um às vezes reconheceu, um dia, um momento, por um lapso, porque ele tinha interesse naquilo, entende? Mas é a história inteira. Nós não podemos pegar pedaços de atitudes, pedaços, um dia aquela pessoa, nossa, ela falou isso, ou ela fez assim. Não, não. Um dia, 2 dias, um período, essa pessoa nesse mês não está bem, essa pessoa está passando por um sofrimento, ela está numa crise de alguma coisa, ela vai ter um comportamento, às vezes, de se fechar, às vezes um comportamento mais egoísta, não no sentido de egoísmo, de não querer tudo para si, mas não está bem, então a pessoa fica na dela, às vezes a pessoa está depressiva, ela não quer ajudar, ela não quer fazer as coisas. Agora, o psicopata, ele sempre foi assim. Ele sempre foi frio, calculista, nunca errou, está sempre colocando a culpa no outro, sempre o outro é culpado de tudo, quer tirar vantagem em tudo, em todas as situações ele quer vantagem, não é uma pessoa colaborativa. Se ela colaborar com alguma coisa é porque ela vai tirar vantagem, é uma pessoa intrigueira, uma pessoa que cria intriga, que cria confusão, maldosa, que uma hora tá bem, daqui a pouco ela dá um chute, ela é intolerante, ela não aceita o diferente, ela diz, tem que matar todo mundo mesmo, e é má com os animais. Uma vez ou outra você vê ela sendo cruel com alguém, cruel com os animais, mas é uma história de vida assim. Por isso que nós precisamos ver o passado dessa pessoa. Para eu dizer, essa pessoa é assim, eu tenho que fazer um estudo da vida dela, de anos de vida. Não é assim, essa pessoa é perigosa. Não, antes de tudo a gente tem que ver o seguinte, essa pessoa tem um problema, essa pessoa está sofrendo, que sofrimento que essa pessoa está tendo para ela estar com essa atitude desproporcional. A pessoa que tem uma atitude desproporcional, às vezes ela explode. Não é que ela é perigosa, ela explode porque ela não está bem. Ela explode porque ela está numa crise, ela explode porque ela está numa exaustão. Fazia acho que um bom tema também para um programa que eu fiz um momento, uma live com uma médica esse fim de semana sobre depressão e sobre síndrome de burnout, que é uma exaustão onde as pessoas trabalham demais, chega uma hora que elas ficam frias nos sentimentos delas. Mas veja, essa frieza é por um desgaste, um esgotamento, esgotou todas as energias dela. Ela não tem mais nada para dar. Aí, às vezes, ela fica assim, dá respostas curtas, ela é um pouco cínica no sentido, isso não é comigo, não sei, resolve você. Também tinha que ser, né? Tinha que vir. Então, assim, são respostas também de um momento de esgotamento, de exaustão física e emocional. As pessoas perdem a paciência, se perdem de si mesmas também, se desconhecem, às vezes era aquela... Justamente, estava com um livro aqui, não está aqui, até tem um livro muito importante sobre isso que se chama O Cansaço dos Bons. A pessoa é tão boa, ela é tão boa, que ela dá tanto, chega uma hora que ela começa a ficar exausta. E aí ela entra com sintomas muito parecidos de depressão. Então nós precisamos também diferenciar isso tudo. Nem todas as pessoas que estão passando por uma dificuldade. Agora ela tem um sofrimento.
sofrimento, ela tem uma angústia, ela tem uma depressão, ela está numa exaustão, porque ela deu muito. E geralmente essa síndrome de burnout, ela é caracterizada nas pessoas que cuidam de outras pessoas, médicos, profissionais da saúde, assistentes sociais, pessoas religiosas aí, os sacerdotes, enfim, as pessoas que se doam muito. E daí começam a ter muitas frustrações, não dão conta de tudo aquilo e o desgaste vai surgindo. Então essa pessoa muitas vezes ela vai ficar explosiva, ela vai ficar sem paciência, ela vai se isolar dos amigos, de todo mundo. Então, veja, nós precisamos ter em mente isso. Não, nem todas as pessoas, 3%, 4% ou 5%, elas têm esse perfil maldoso. Mas tem que ser uma maldade, uma história de maldades. Às vezes são pequeninas maldades, mas estão ali. Não é um mês, esse mês, essa pessoa aprontou comigo. Não, não é assim. Algo não caracteriza. Então, nós não podemos ser injustos. Jamais podemos ser injustos com alguém. Justamente, doutora Elisiane, mas nós conseguimos entender o que estava sendo dito, mas nós tivemos um pequeno travamento aqui na nossa transmissão. Apareceu uma mensagem dizendo que estava reconectando. Então, só vamos dar uma recapitulada aqui para o pessoal que, de repente, perdeu, né, a fala, aqui principalmente aqui através da rádio, que a senhora estava dizendo a respeito das pessoas que têm essa síndrome de burnout, que é pessoas boas que têm essa dificuldade não, elas se entregam tanto, cuidando principalmente de outras pessoas, que de repente elas entram num estresse, numa estafa, né? Eu escutava na minha época de estudante, e a gente escutava falar muito disso. A pessoa teve uma estafa, que era quando a pessoa estudava tanto, e de repente, né, todo aquele momento de pré-vestibular, ou às vezes dentro da faculdade, né, de querer passar, de terminar a faculdade, a pessoa acabava tendo uma estafa, um esgotamento. E isso daí acontece com as pessoas também que se entregam. E a doutora Elisiane estava dizendo aqui de pessoas como médicos, enfermeiros, sacerdotes. Quem mais, doutora? Assistentes sociais, as pessoas que se doam ou pode ser até numa empresa, funcionários, donos da empresa, qualquer repartição também, onde a pessoa estiver cuidando de outras pessoas. Inclusive, esse termo vem da aviação, você sabia disso? Burnout. Sim. Né? Burnout é a hora que apaga a turbina. Apaga. Então, exatamente, apaga a turbina, o nosso burnout. Isso. E aí, na aviação, salve-se quem puder. Isso, então, é exatamente isso que acontece conosco, daí que vem esse termo, sabe? Exaustão, acabou a energia, não funciona mais. E quando não funciona mais, salve-se quem puder, é exatamente isso. As pessoas ficam muito irritadas, nervosas, estupim curto, não querem conversar, não querem diálogo, têm dificuldade de ir para uma reunião, explodem com facilidade, sabe? Essa pessoa, ela tem muitos sintomas de depressão, ela se isola, tem um isolamento. Então, veja, não é maldade, é sofrimento. Então, é isso que eu estava dizendo, né? Que nós precisamos diferenciar. Aí você vai dizer, nossa, mas essa pessoa que ruim, que fria. Não, veja, ela nunca foi assim, agora ela está assim. Esse período ela está assim, não é? Então, nós temos que diferenciar isto. Exatamente. E o importante de conhecer é justamente para isso. Primeiro, para nós nos precavermos dessas pessoas, saber como lidar com elas e não sermos impulsivos, né? Controlar também a nossa impulsividade para termos um dia mais tranquilo, mais harmonizados, não perdermos a nossa energia, né? Com pessoas que têm esse tipo de perfil, mas também de
também não fazer injustiça, conhecer a ponto também de não começar a julgar todas as pessoas, aquele ali é psicopata, aquele é psicopata. E às vezes nós podemos estar fazendo uma injustiça. O importante é nos precaver dessas pessoas. E eu acredito que, doutora, o mais importante é, de repente, pessoas que têm convivência já de longa data com pessoas dessa forma, às vezes não entendem, estão com a vida toda transtornada, porque não entendem o porquê, né? Tudo aquilo acontece, pelo menos a pessoa agora entende. Então é por isso. E ela vai se precaver, vai tomar as medidas ali para não deixar que acabe sendo levada por essas influências, essas más influências, né, doutora? Exatamente, assim, ó, são comportamentos de anos e anos de crueldade, sabe? Eu recebi alguns depoimentos, assim, de pessoas, inclusive uma filha que convive, acredito que mais de 40 anos com a mãe, quer dizer, ela deve ter 40 e poucos anos, não sei bem precisamente a idade dessa mulher, e ela disse, agora eu entendi a minha mãe. A minha mãe sempre foi assim. Sempre uma crueldade, sempre maldosa, sempre colocando um contra o outro, sempre criando intriga, sempre colocando a culpa, assim, coisas bem cruéis. E aí agora ela compreendeu quem é a mãe dela, sabe? Ela deu nome para o problema da mãe dela. É triste uma mãe, mas é a mãe. Uma outra também, veja, o cúmulo da crueldade de uma mãe era aliciar a filha para ganhar dinheiro com a prostituição da filha. A mãe levar uma filha para a prostituição. Entende que às vezes tem maldadezinhas, mas também tem maldades grandes, assim, sabe? De uma frieza, é uma frieza com o sentimento do outro, de colocar o outro em situações muito constrangedoras. A pessoa não sente o que o outro vai sentir, sabe? E nós que não temos isso, a gente sente, a gente não consegue fazer algo. Então, assim, são situações, muitas vezes, de uma vida inteira fazendo isso, sabe? De não ter compaixão nenhuma com o outro. Então, é isso que você disse, nós precisamos conhecer só para nos precaver e não nos misturarmos. Porque a tendência de quem convive com alguém assim é sempre se sentir culpado, é sempre achar que o problema sou eu. É só isso, só para prevenir, esse é o objetivo. E não sermos impulsivos e entrarmos nessa maldade também. Justo. Doutora, e daria tempo de nós conversarmos um pouco a respeito da classificação? A senhora disse no outro programa que existem 3 níveis, né? Daria para a gente falar um pouco a respeito disso, de como são esses níveis? Certo, você que dá o comando do tempo aí, tá? Não, tudo bem. Então são 3 níveis, né? O nível 1, o 2 e o 3. Como se pudéssemos dizer, leve, moderado e severo, forte, né? Então assim, o 1 é esse que está ao nosso redor, é esse que a gente... Não é uma pessoa que vai matar, ela não mata, ela não tem... Mas assim, ela vai matando às vezes a nossa energia, ela mata a nossa paciência, ela vai criando um desgaste dentro de nós. Aquela pessoa que faz fofoca, que faz intrigas, que quer vantagem, que fala mal de um para crescer no trabalho, que vai lá e fala mal para o chefe, para o patrão, para o gerente, fala mal, cria uma intriga para puxar o tapete e subir de cargo, né? Entende? Então, assim, esse é o 1. Esse é a pessoa maldosa no sentido de se aproveitar da ingenuidade do outro, essas pessoas folgadas, assim. Mas o folgado, ele é folgado por um ano inteiro, ele não é folgado por uma semana. Ele não é folgado por um mês, ele é um folgado e às vezes para a gente entender, pô, essa pessoa é muito folgada, a gente tem que conviver com ela 1 ano, 2 anos para ver que primeiro a gente quer ajudar, mas chega uma hora que a pessoa não se ajuda mais. 2 anos você ajudando alguém e a pessoa sempre se fazendo de vítima, de vítima, de vítima. Aí nós temos que diferenciar, uma pessoa em depressão, uma pessoa doente é uma coisa.
Outra é aquela pessoa que você vê, que ela tem energia, que ela tem inteligência, que ela tem capacidade, que ela não está doente, que não tem nada, e que ela está se aproveitando da tua bondade, que ela não colabora com nada, em nada, entende? Então, esses são um. Mas assim, é um conjunto de maldades, não é? Não é porque é folgado. Às vezes as pessoas são mais assim, não foram educadas para serem solícitas, educadas para tomar iniciativa. Mas é um folgado de coisas assim, por exemplo, você dá pouso ou acolhe alguém na tua casa, essa pessoa vai ficar lá um ano inteiro. Daqui a pouco ela está sentada no sofá, abrindo a tua geladeira, comendo tudo, e você trabalhando para ela. Entende? Já não é mais caridade isso já é um abuso. Então, são as pessoas ali, e que você vai subindo o teu sangue e você fica constrangido de mandar a pessoa embora porque você não quer ser mal com ela. Entende? Aí que vem uma culpa, aí você vai ser duro com ela e a pessoa não está nem aí, ela não está nem aí. Aí a hora que você disser, pô, cara, ó, nós temos que fazer alguma coisa, você tem que me ajudar, você tem que colaborar. Aí a pessoa diz, pô, mas o meu pai me abandonou, você também está me abandonando? Eu já fui abandonada, entende? Daí vem uma história de vitimismo, de coitadismo, e aí você diz, então tá bom, então fica aí mais um mês. E aí vai, de mês em mês, quando você vê, você está 2, 3 anos com a pessoa ali, e você, entende? Nós temos que ter uma colaboração, um espírito colaborativo, de um ajudar o outro. Não tem problema de nós ajudarmos as pessoas, mas chega um ponto que tem que ter uma contrapartida, não é? Então esse é o 1. O 2 é aquele que tem todos esses comportamentos e daí fica um pouquinho mais grave. É aquele que manda fazer uma maldade para o outro. É aquele que, às vezes, contrata alguém para matar, alguém para criar uma intriga, alguém para mandar fazer alguma coisa ruim, cria, às vezes, assim, cria perfis falsos, sabe? Para denegrir alguém que lança alguma coisa ruim numa rede social, que faz uma intriga, que faz uma injustiça, que faz uma calúnia para derrubar alguém, para destruir. Então ele usa a reputação para destruir alguém, matar alguém, entende? E consegue matar, né? Às vezes a gente vê muitas coisas aí. Eu vejo a coisa mais triste é ver pessoas inocentes serem injustiçadas gravemente, sabe? Então, assim, são pessoas... assim, e o terceiro é aquele que vai e faz tudo com as próprias mãos, mata, rouba, é cruel mesmo, é capaz de esquartejar uma pessoa. Olha essa mulher ali que matou a amiga, não é? Para tirar a criança. Esse é um grau 3 de psicopatia, né? Isso é uma coisa premeditada, pensada, com estratégias de como fazer. Com certeza ela estudou como que ela ia tirar essa criança da barriga dessa moça, como que ela ia matar, entendeu? Veja então a frieza. Estou usando um exemplo, né, do grau 3, aonde que a pessoa chega. Então, só para a gente entender que ela queria o quê? Ela queria uma vantagem. Qual era a vantagem dela? Ter o filho. E para ter o filho, ela teve que matar. Entende? Sempre é uma vantagem, sempre é um benefício próprio. E aí a maldade, ela ganha graus de extrema crueldade mesmo. De extrema... É isso mesmo, nem sei a outra palavra, não vem assim, mas de extrema maldade, não é? Extrema maldade que não cabe em nós. Veja, só de falar disso a gente já tem um sofrimento dentro. Sim. Se nós temos esse sofrimento dentro, é porque nós temos amor, compaixão, a gente sente junto com o outro. Essas pessoas não sentem, por isso que são capazes de fazer isso. E essas crueldades que a gente vê, as histórias, que nem gostaria de trazer histórias desse nível, mas, por exemplo, aquele Nardoni lá, que largou a criança, jogou a filha da janela, não é? Aquela outra lá no Rio Grande do Sul, que pegou o menino e deu injeção e matou e enterrou na cova lá, lembra? Esqueci o nome do menino.
Mas então, assim, são exemplos de pessoas que fazem isso, né? Sim. E é engraçado, né, só para tornar mais claro ainda para os nossos ouvintes, sobre essa situação, por exemplo, dessa mulher que matou a amiga para tirar a criança da barriga lá, né, para dizer que era o filho dela, o delegado que estava, né, falando a respeito do caso relatou justamente isso, que a pessoa deu todos os detalhes do que houve, de como foi o crime, sem manifestar nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de ter ficado arrependida, de ter tido algum tipo de sentimento de compaixão por aquilo tudo que aconteceu com a amiga. Então, realmente, são pessoas totalmente frias em relação à emoção. Ela arquitetou o plano, fez, acabou sendo mal sucedida porque foi pega, né? Mas quando ela foi confessar o crime, ela não tinha nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de remorso de ter feito aquele tipo de ato. Para ela foi só contar uma história como se eu estivesse contando uma história de uma pessoa lá na China, né? Como se não tivesse passado por ela, não tivesse acontecido com ela. Então, como é importante nós identificarmos isso. Essas pessoas, elas não têm esse sentimento, elas não têm remorso, elas não têm nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de compaixão. É diferente, né, doutor? Exato, não tem culpa nenhuma, não tem culpa. É como se ela tivesse quebrado um copo, né? Sim, quebrou um copo. O copo não tem sentimento, não tem nada. A gente sofre, às vezes, que quebrou um copo pelo apego do material, mas não que aquilo traga um dano irreparável, não é? Assim, e é exatamente isso. Esse é o exemplo. E ela vai ainda criar justificativas por que ela fez aquilo lá. Eu fiz porque a vida foi injusta comigo, porque isso, porque eu sou uma coitada, porque na minha infância eu fui estuprada quando criança, e daí eu... Enfim, ela vai ainda é capaz de ter toda uma explicação pro problema, para isso que ela fez, mas sem nada de culpa. Veja, a gente sofre só de imaginar. Eu fico pensando, eu sofro só de ver o que fica diante Doutora, dessa criança. hoje nós vamos ter que terminar o nosso papo por aqui. Ok? Olá, Fábio. Doutor, Olá. Olá, Fábio. mas nós vamos ter que terminar o nosso papo hoje, doutora. Nós já estamos com o nosso tempo extrapolado, mas a semana que vem continuamos, então, ainda para os finalmente, acredito, né? Vai ter algumas dúvidas aí essa semana dos nossos ouvintes, vão nos mandar, e a semana que vem a gente fecha esse tema respondendo essas outras perguntas, né? Que a gente vai passando para a doutora aí durante a semana e retomamos na terça-feira que vem. Tá ok, doutora? Perfeito, Fábio. Um abraço, uma alegria estar de volta com você e um abraço a todos os ouvintes.